Olá, boa noite. Uberlândia registra nova alta no preço dos combustíveis. Presidente Jair Bolsonaro anuncia medida provisória que garante liberdade econômica no país. Os novos formatos da família brasileira. Esse é o tema em destaque desta edição. O Jornal da UFO está no ar. O reajuste do valor do preço médio do litro da gasolina subiu 3,5% nas refinarias, o que gerou uma alta de 7 centavos por litro de combustível. Em Uberlândia, esse reajuste já chegou nas bombas. Na cidade, o preço médio do litro da gasolina está em aproximadamente R$ 4,89 e R$ 3,74 no litro do diesel. Minas Gerais é o terceiro estado brasileiro com a maior média do litro de gasolina, a mais alta, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A nossa equipe entrou em contato com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais. Por meio de assessoria de imprensa, a Minas Petro disse que não se pronuncia sobre o preço dos combustíveis, pois alegam que os empresários do setor têm liberdade na definição de preços. E por falar em definição de preços, em pronunciamento transmitido ontem em cadeia nacional, no Dia do Trabalhador, o presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou a medida provisória, que trata da liberdade econômica, assinada na última terça-feira. A medida estabelece a livre iniciativa de negócios no país, de forma desburocratizada e que garante que nenhuma autoridade restringirá o preço de produtos e serviços. E pela primeira vez, no Dia do Trabalhador, as centrais sindicais unificaram em um evento para propor uma estratégia conjunta sobre a reforma da Previdência. Veja. Não quero 1 milhão de rosas, basta uma flor. A festa começou às 10 da manhã. Muitos chegaram cedo para garantir o melhor lugar. Eu vim ver o José de Camargo, o Leonardo, Eduardo Costa e ver a turma dos trabalhadores. Como a dona Aramira, cerca de 200 mil pessoas, de acordo com os organizadores, estiveram em frente ao palco do Vale do Anhangabaú, acompanhando os comícios de lideranças políticas e os shows dos artistas. Das brigas que a gente tem. Essa festa aqui é uma iniciativa inédita. 10 centrais sindicais, entre elas a CUT e a Força, tradicionais rivais no campo trabalhista, organizaram o ato unificado em protesto contra a reforma da Previdência. Isso vai ter impacto, com certeza, nas nossas bases, de ter uma resistência maior contra essa reforma que tira direitos e mantém privilégio. E o maior ainda é que é uma luta contra o desemprego. Em tempos de redução de caixa, as centrais planejam se unir em novos atos. Falam inclusive em greve geral. Os brasileiros não podem permitir que a Previdência, que é um valor universal, uma conquista nossa, seja trocado por um regime de capitalização individual, onde o governo e o patrão não contribuem e o trabalhador tem que fazer sozinho a sua poupança. A União Geral dos Trabalhadores defende o diálogo e levou uma contraproposta ao presidente Jair Bolsonaro. Tenho certeza que ele ficou sensibilizado. Ele desconhece, inclusive, certas questões do mundo sindical. A UGT é favorável que se tenha uma reforma previdenciária, mas ela tem que estar baseada em 3 pilares: transparência, gestão e igualdade. Um dia do trabalho com um dos maiores índices de desemprego e com alta no número de desalentados. Mais pessoas desistiram de procurar por uma vaga. Eu sou uma das privilegiadas que trabalha com carteira assinada e eu me sinto ameaçada por ser economicamente dependente de um emprego. O assunto agora é família. Quais os modelos da família brasileira? Esse universo tão plural ganha destaque em nosso jornal de hoje. As configurações das famílias trazem à tona essa discussão sobre o novo conceito do que é família. Veja na reportagem. Pai solo ou pai adotivo, Randall Wendel se encaixa em qualquer uma dessas definições. O pai do Matheus e em breve do Lucas explica que ter filhos sempre esteve em seus planos. Quando estava chegando no final da faculdade, aí eu comecei a ter essa ideia mais concreta. Não, agora está na idade, estou
numa idade boa para ter meus filhos, para criar uma família, vou ter tempo, disposição, né? Porque a hora que acabar a faculdade a gente acaba ficando mais tranquilo, né? E aí comecei a pensar nessa ideia, eu estava trabalhando na Vara da Infância, entrei com o processo de habilitação. Aí o processo de habilitação ele tem todo um passo a passo, você tem que fazer curso, entrevista psicossocial. Aí, concluído todas as etapas, o juiz me habilitou e eu entrei para a fila, né, que eles falam aquela fila nacional. É claro que dentro dos estados que eu escolhi. Aí, isso foi em maio de 2016. Em agosto me ligaram para falar do Matheus Gabriel. Aí fui conhecê-lo e em dezembro eu trouxe ele para morar comigo. No dia a dia, os diferentes tipos de famílias podem provocar estranhamento para algumas pessoas. Mas Randall explica que nunca passou por uma situação de preconceito. Eu antes passei algumas situações, o povo sempre fica perguntando, mas por que você vai adotar sozinho? Aliás, por que adotar, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Mas por que você não casa, não arruma um filho biológico, reprodução assistida, esses negócios aí, tem tanta, né? E eu falei, não, foi uma decisão minha, que sempre pensei na adoção, né? E, assim, como eu não estou em um relacionamento, então a adoção é o caminho natural, assim como a gravidez biológica é natural quando você está ali a dois e tal. E então sempre eu ouvi esse tipo de pergunta, como é que você vai fazer, com tanto de mãe solteira que cria menina, aí o povo, como é que você vai criar sozinho, levar no médico, não sei o quê. Pai e mãe, 2 pais, 2 mães, às vezes somos criados até pelos avós ou pelos tios. Mas o que impacta na criação, a configuração familiar? Hoje em dia eu acho que não influencia tanto essa questão de ser o pai presencial ou a avó que está mais presente da criança, mas sim a educação e conforme a criança é criada. Apesar de ser muito bem criados, crianças adotadas por 2 homens, né, dois pais ou 2 mães, conforme o caso, 2 homossexuais, no aspecto de tratamento, de cuidado, é um tratamento excelente, até onde eu conheço é um tratamento excelente, não há dúvida, como se fosse um pai e uma mãe, não há dúvida disto. Porém, vai criar uma interrogação, um enigma inconsciente na vida da criança quando ela atingir 11, 10 anos, 12 anos, 13 anos, que é o pico da decisão, o que ela vai optar pelo futuro. Desde que tenha uma boa criação, uma boa educação, sabe, bons princípios. Para Randall, o afeto e o convívio diário são as bases de uma família. Família é isso, né? Ter seu filho, com às vezes a pessoa... Nossa, hoje em dia temos vários tipos de família. Sempre existiu, mas hoje tem essa discussão acerca, né? Às vezes é a avó com o neto, às vezes mora uma tia com o sobrinho, né? É quem está cuidando da namoro no dia a dia ali, igual o Matheus, né? Tem que cuidar de escola, tarefinha, roupa, comida no horário, porque antes, quando era só eu, assim, trabalho, eu morava no serviço, então você almoça quando você dá fome, agora não, tem uma rotina, um horário, e preocupar com o outro, né? Eu não posso olhar a minha agenda, a minha rotina, agora a minha vida é em função do outro, eu acho que família é isso. E para conversar conosco hoje sobre esses novos arranjos, novos formatos da família brasileira, convidamos aqui para falar o Anderson Lima, que é pastor e historiador. Obrigada pela sua participação. Pois. E também a Aline Maia, que é advogada do direito da família em Uberlândia. Sim, obrigada. Obrigada, Aline, por estar aqui conosco. Bom, para a gente começar a entender, a reportagem já trouxe um exemplo de um pai solo, que a gente diz, né? Um pai solteiro. E também uma iniciativa de adoção. Nesse sentido, qual seria o desafio da sociedade hoje, Anderson, no seu ponto de vista, para lidar com tantos modelos familiares? Correto. E hoje em dia a diversidade é algo, já é uma realidade para a gente, então nós temos que adaptar essa realidade às necessidades especiais da criança. Porque você vai ter hoje, como o próprio caso citado na reportagem, de um pai que adotou uma criança. Ele decidiu criar um filho, educá-lo, e isso é interessante. Eu entendo que o mais necessário nesse processo hoje é se ter responsabilidade na educação da próxima geração, porque nós vivemos em tempos em que valores, princípios têm sido arranhados, têm sido machucados e têm sido pervertidos. Então, eu acho que o seio familiar, independente se é um casal, se é só um homem, se é uma mulher, se é um pai, se é um avô, avó, tem que se ter um cuidado especial para educar a criança, para que você tenha uma geração mais saudável emocionalmente no futuro.
Acho que esse é o mais complicado. Perfeito. E, doutora Aline, qual seria esse conceito de família para o direito? Bom, o direito hoje trabalha com vários conceitos de família. Antes nós tínhamos apenas um conceito, que era um conceito de família tradicional, família nuclear matrimonializada, que era formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Então esse era o único conceito, a única espécie de família que nós reconhecíamos juridicamente e dávamos proteção legal. Contudo, a evolução, a mudança da sociedade, dos valores, dos princípios, começaram a se formar novas estruturas familiares. Então, hoje nós temos diversas estruturas familiares. Nós temos uma família que é matrimonializada ainda, que é a tradicional. Temos uma família informal, que é aquela que advém da união estável. Temos uma família chamada de família monoparental, que é a família de um genitor e seus filhos, né? Por exemplo, a história do Randall retrata aí uma família monoparental, um pai e os seus filhos. A família anaparental, que é formada por outros arranjos familiares, um exemplo seria uma avó e seus netos. A família homoafetiva, que é formada por pares do mesmo sexo. E, por fim, nós dizemos que nós buscamos um ideal de família, que é a família mosaico, que ela é constituída por diversos outros arranjos. Então, hoje, o direito da família, o direito, ele não lida mais com apenas um conceito em relação aos nossos núcleos familiares. E é possível hoje afirmarmos que existe um tipo de família tradicional brasileira? O que o senhor acha? Culturalmente, o Brasil ainda é um país que ele é mais patriarcalista, então ele ainda tem esse padrão. Mas hoje, vamos falar, a própria modernidade trouxe consigo mudanças que alteraram esse padrão. Então, hoje você, até pelo fator da mulher, você está no mercado de trabalho, já entra a figura da avó, a figura da tia, de um tio, para ajudar no processo. Então, você tem hoje uma mudança nesse padrão, que isso é algo que está acontecendo. É claro que, efetivamente, a figura de um pai, de uma mãe, elas são fundamentais, são importantes na formação do caráter. Mas a realidade hoje, ela mostra que essa diversidade está sendo recebida. E essa diversidade é vista como algo positivo para você? Até o momento em que ela não gere mal-estar, ou ela gere no jovem, na criança, no bebê, uma desformação de valores, ela pode ser positiva. Isso é a realidade, né? Então, hoje seria impossível a gente afirmar que existe um padrão de família brasileira. Não existe esse padrão, é isso? Não existe. Nós temos hoje uma diversidade necessária, porque todas as vezes que a sociedade passa por um processo de mudança e alteração, essas mudanças reclamam um parâmetro legal, uma decisão e uma resposta. Então, quando a sociedade, né, tem aí diversas famílias monoparentais, homoafetivas, famílias tradicionais, informais, nós precisamos dar uma resposta jurídica e legal e precisamos dar proteção. E o direito de família, ele é o que mais é sensível a essas mudanças sociais. Então, se ele tem essa sensibilidade, ele tem que acolher os diversos arranjos familiares que nós temos dentro da sociedade. Perfeito. Bom, e agora, será que vem chuva nessa sexta-feira? Veja na previsão do tempo para Uberlândia e região. Previsão de chuva para Uberlândia nesta sexta-feira. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 graus e máxima de 26. Em Monte Carmelo, a probabilidade de chuva é de 80%. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Apesar da chuva em Ituiutaba, o dia vai ser quente. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. O dia vai ser chuvoso em Patos de Minas. A mínima fica em 20 graus e a temperatura máxima pode chegar a 26. Quem mora em Uberaba pode preparar o guarda-chuva. A probabilidade de chover é de 80%. Está prevista a temperatura mínima de 20 graus e máxima de 26. Nós vamos agora para um breve Estamos de volta para aprofundar no debate de hoje sobre os novos formatos da família brasileira. Veja um dado de levantamento que revela o aumento do número de divórcios no país. Célia foi casada 2 vezes. O primeiro relacionamento durou quase 20 anos. O segundo, 9.
Mas o sonho de um amor para toda a vida não resistiu a 2 traições. A mulher que é independente, ela não se submete a nada, nem a agressão e nem a traição. Então é fato, um casamento ele tem que completar um outro e não dividir. Se ele divide, então ele não é para ser meu. No ano passado, quase 74 mil casamentos foram desfeitos no Brasil sem passar pelos tribunais. São Paulo lidera o ranking por estados, seguido do Paraná e Minas Gerais. Desde 2007, quando a lei facilitou o divórcio extrajudicial, 736 mil casais procuraram os cartórios para formalizar a separação. A população, portanto, vem preferindo colocar fim ao vínculo matrimonial com o auxílio de um tabelião em razão da praticidade, da agilidade e da segurança, o que faz com que isso tenha tido um aumento gradual ano a ano. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 casamentos termina em salas como estas, antes do famoso até que a morte os separe. As estatísticas mostram que o número de divórcios no Brasil disparou nos últimos anos. Eu, Miguel Marques de Alcântara, juiz de paz, em nome da lei vos declaro casados. Não foi só isso. O tempo médio de duração dos casamentos caiu de 17 para 14 anos. Para este especialista em relacionamentos, os números refletem um efeito dos tempos modernos. Mas o que pode parecer ruim tem também um lado bom. As mulheres se empoderaram. A mulher trabalha, a mulher tem direitos iguais aos homens, a opinião pública não condena, tanto mais a lei facilitou. Por que eu vou tolerar ficar num péssimo relacionamento a vida inteira? Essas barreiras, elas se enfraqueceram. Bom, e como o número de divórcios no nosso país tem aumentado, doutora Aline, podemos dizer que também é um fator que contribui para a formação dessas novas estruturas familiares? Sim, antes existiam vários entraves, barreiras que a própria legislação criava para desincentivar o divórcio. Hoje não existem mais. Então existe uma facilidade para se divorciar e quando a pessoa se divorcia, obviamente que ela vai querer constituir outros núcleos familiares. E constituindo outros núcleos familiares, vão se formar novas relações. E essas novas relações, elas consequentemente vão acarretar a novos arranjos familiares, a novas concepções, a novas formações de família. Isso com toda certeza é um fator preponderante para que hoje nós tenhamos, né, essa multidisciplinariedade, nós podemos dizer assim, né, essa questão de várias famílias existentes dentro da nossa sociedade e todas elas carecedoras, né, de tratamento digno, de tratamento respeitoso e respaldo legal. E por falar de tratamento respeitoso, digno, outra questão que a gente tem que abordar é a questão do preconceito. Anderson, como que você vê esses novos formatos de família, por exemplo, 2 casais homossexuais, eles têm um olhar diferenciado da sociedade? Como que a gente pode evitar esse tipo de preconceito? Bem, a Bíblia ela nos ensina o seguinte, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Mesmo que nós não concordemos com a questão do relacionamento homoafetivo, nós respeitamos, porque é uma escolha da pessoa. Eu entendo que tudo na vida é uma decisão de semeadura e colheita. Eu planto, eu escolho, eu vou colher aquilo que eu plantei. A semeadura não é obrigatória, a colheita é. Então a pessoa que ela escolhe um casamento homem e mulher, ou entre 2 homens ou 2 mulheres, ele tem que estar ciente que ele vai ter as escolhas que vão gerar consequências para ele. Mas a sociedade, de maneira geral, ainda é um pouco preconceituosa com relação a isso. Mas como cristão e como pastor, nós respeitamos as escolhas. Mesmo não concordando com elas, acho que cada pessoa tem essa liberdade de escolha. E aí o amor é o que prevalece, né? Nessa constituição dessa família. Porque Deus é amor. Né? E falar em amor, no caso de casais homoafetivos, a possibilidade de adoção já é uma realidade, também recente, né, doutora? Sim, é recente, né? A gente pode dizer aí que desde 2010 nós já temos essa situação que ela é retratada pelos tribunais, embora a legislação dê a entender que não é possível a adoção por 2 pares homoafetivos, que nós chamamos assim, mas essa já é uma realidade. Então hoje nós temos diversas adoções, tanto por pessoas solteiras,
ou por casais formados por 2 mulheres ou por 2 homens, né? Não existe essa restrição mais com relação à orientação sexual. Então, hoje a adoção é uma realidade, né? Ela não é barrada. Então, todo o respaldo legal, o respeito que um casal que é heterossexual, quando busca a adoção, também é conferido para um casal que tem orientação homossexual ou homoafetiva, como nós costumamos dizer, no direito de família. E sobre esse novo posicionamento que aí vem já agora do governo, né? Quando a gente fala de padrões da família tradicional brasileira, de manter, como que você vê isso, o posicionamento do Estado interferir e querer, talvez de certo modo, ditar as regras de que seria um padrão de família tradicional brasileira? Bem, é aquela questão, quando você tem um governo que ele tem uma tendência mais de esquerda, ele vai puxar mais para uma ideologia, um viés de esquerda, e isso é também no governo de direita. O que eu entendo com relação a isso é que a gente deve sempre procurar gerar um bem-estar social, porque se a família é saudável, a sociedade também será saudável. E a nossa maior preocupação em especial é com a relação de gerações futuras, porque a família é constituída para dar uma propagação na civilização, na continuidade. E o que a gente percebe é que a modernidade e a tecnologia trazem coisas positivas, mas nem tudo que vem com a tecnologia, ele é positivo. Se não souber usar, nem tudo que vem com modernidade, ele causa bem-estar. Então, a gente tem que avaliar o seguinte, eu entendo que o governo tem uma preocupação, pode ter alguns excessos em algumas áreas, mas ele querer bancar um padrão social ou incentivar a família, eu não vejo mal nessa questão. Olha, nós acabamos de receber aqui uma mensagem do John Robert, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, e ele diz o seguinte: e a pressão? A igreja pode cooperar para a manutenção de casamentos que já não funcionam? É a pergunta dele, vamos responder. É possível que a igreja contribua, de certa forma, para conseguir manter esses casamentos ou não? Bem, mesmo que já não funcionem. Vamos lá. Qual é o nosso padrão com relação à igreja? Entendendo o seguinte, que o casamento ele deve se lutar por ele. Quando eu entro no casamento para ser feliz, eu entro com um sentimento egoísta. Enquanto o outro me faz feliz, eu continuo. Quando o outro pode me fazer feliz, eu descarto, procuro outra pessoa. Mas quando eu entro no processo de buscar a alegria do outro, do outro e ele vice-versa, aí você luta um pouco mais pelo casamento. Não é que a igreja ela quer manter o casamento à força, mas ela quer levar a pessoa a entender que há uma responsabilidade, porque hoje em dia se casa e se separa muito fácil. Vira como o negócio está ficando muito simples. Eu caso, não, se der errado, eu termino, vou para outra. E aí você vai ferindo pessoas, porque todo divórcio, ele gera dor, gera machucado, em especial se tiver filho. Doutora Aline, e na vara da família, quais são as principais queixas das partes quando entram para um processo? Bom, assim, nós temos várias situações. O casamento, ele é norteado por deveres e obrigações. Então, todas as vezes que alguém se casa, na legislação vem lá uma série de deveres. Dever à fidelidade, dever de respeito, dever de mútua assistência, de guarda, de criação da prole. Mas, dentro da minha experiência como advogada, quase 17 anos nessa área, a quebra do dever de respeito tem sido o maior motivo para que as pessoas procurem se divorciar. Muitas pessoas acreditam que é a quebra do dever de fidelidade ou por questões financeiras, mas o que mais é recorrente, principalmente assim nos divórcios que eu tenho tido o contato e atuado como advogada e às vezes como professora e trabalhando em alguns núcleos de assistência judiciária, as maiores reclamações é a quebra do dever de respeito, que parte para as agressões físicas, psicológicas, as agressões verbais. Então tudo isso vai fazendo com que o casamento ele vai acabando um pouquinho dia a dia, e aí desta quebra de deveres é que muitas vezes vem outras quebras de deveres nas relações matrimoniais. Com certeza, respeito é fundamental, né, no relacionamento. Bom, mas um historiador de Uberlândia, durante mais de 30 anos, se dedicou a pesquisar sobre as relações entre as memórias do povo negro de Uberlândia e o Congado e a permanência do racismo na cidade. Então, mudando de assunto, agora vamos ver a coletânea de toda essa tese de doutorado que você confere agora no quadro Ciências UF. Embora Uberlândia tenha sido fundada depois da abolição oficial da escravidão no Brasil,
reflexos daquele período ainda permaneceram no cotidiano do município. O racismo foi um dos mais evidentes. Em contrapartida, a luta para manter as tradições do povo negro, como o congado, também foi ganhando fôlego. Tudo isso está publicado na tese de doutorado em História de Jeremias Brasileiro, defendida em fevereiro na UFO e orientada pelo professor Newton D'Angelo. Jeremias explica que o trabalho é resultado de mais de 3 décadas de pesquisas sobre como a população negra congadeira conseguiu resistir ao preconceito e à discriminação. A cidade de Uberlândia surge em 1888, ou seja, após a abolição. Então parece que já é uma cidade que nasceu com a destinação de ser grande, de desenvolvimento, de progresso, e recusa-se uma anterioridade dessa história de que é uma cidade que foi escravocrata, de famílias escravocratas, uma cidade que teve escravidão, né, que teve escravo sendo leiloado para a construção da paróquia Nossa Senhora do Carmo. No centro da cidade, a chamada Praça Rui Barbosa, popularmente conhecida como Praça da Bicota, até o ano passado, também abrangia o local que neste ano foi reconhecido como Praça do Rosário, um importante símbolo da resistência negra na cidade. Eu diria que o principal fato é o momento em que tenta-se de todas as formas retirar, fazer com que os congadeiros saíssem aqui do centro da cidade, hoje hipercentro da cidade, mas naquele momento eles foram deslocados para essa Praça do Rosário, que era fundo de fazenda, que era matagal, era barro, era brejo. Quando começa a se desenvolver a cidade, a elite tenta de todas as formas, inclusive com o apoio da igreja, tentar retirar essa manifestação aqui do centro da cidade. E com a rebelião desses homens de cor, é que a gente consegue permanecer aqui até o século XXI. Através de fotos e depoimentos, o trabalho também destacou que o Congado é uma festividade que não acontece apenas em outubro, mas durante o ano todo, sendo um dos maiores símbolos da cultura negra da região, como explica Antônia Rosa, que é presidente de um dos grupos de Congado de Uberlândia e foi uma das fontes ouvidas durante a pesquisa de Jeremias. São várias ações. A principal delas é a realização da festa de Congado em Uberlândia, em outubro, né, que é uma festa centenária. Mas os grupos, além dessa apresentação na festa de Congado, cada grupo desenvolve várias atividades artísticas, culturais, atividades educacionais, inclusive. O pesquisador reforça que a contribuição histórica do povo negro pode ser vista hoje tanto na representatividade da Igreja do Rosário, quanto na relevância cultural que o Congado passou a ter na cidade. O reflexo está aqui no século XXI, uma congada forte, patrimônio cultural do município de Uberlândia, uma Praça do Rosário sendo reconhecida como lugar de memória no hipercentro da cidade, uma igreja que é reconhecida como patrimônio cultural, e tudo isso sendo gestado, sendo construído pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito de Uberlândia. O Jornal da UFO está chegando ao fim, então eu gostaria muito de agradecer a presença hoje do Anderson Lima, que é pastor e historiador. Obrigada. Obrigado. E só deixar assim falando que família é uma célula principal da sociedade, uma família saudável, uma sociedade saudável. Obrigada. E também a doutora Aline Maia, que é do Direito da Família de Uberlândia. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria de agradecer e é muito importante mantermos as famílias na sua estrutura plural na nossa sociedade. Qualquer forma de erradicação dessas famílias representaria um grande retrocesso social e um verdadeiro ato de discriminação. Perfeito, muito obrigada, doutora Aline. O Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela audiência. Boa noite e até amanhã. Eu te espero.